possibilidade de ter no seu município, com a dinheirama que tem, sempre teve, não há problema financeiro para o uso do território. O problema é político e é estrutural. Então chega de dizer que não tem grama. Tem. E muita. Muita, mas muita. Está na hora da gente começar a discutir outras coisas na política. Aliás, é um dado mundial. Não é só aqui. No mundo inteiro. Mas a psicoesfera criada com relação aos pobres, que todos viraram bandido, e se for negro então está lascado, é de que é bandido, tem que ir. Agora, comece a estudar o aprisionamento para você ver quem está na cadeia. A maioria não tem direito a uso algum de porcaria nenhuma, nem do trabalho. A situação é tão perversa que o cara não tem o direito sequer de ser espoliado. Essa é a realidade do mundo presente. Aquela descriçãozinha, achando que o mundo está parado, quando ele acaba de descrever, o mundo já mudou. Imagina nós, geógrafos urbanos, estudando Nova York, dia 10 de setembro. Dia 11 era outro, e hoje é outro. Assim é que é. Se não é pela forma, é pelo processo, pela estrutura ou pela função, as 4 categorias de análise espacial que o Milton propõe, que a gente sempre considera. Não apenas uma. Então o território sou eu. Eu vejo o povo, quinta-feira passada eu fiz o que eu faço de conferência, sempre uma, em cada lugar. Eu fiz uma para as assistentes sociais lá de Campinas. Elas, professora, nós aqui lidamos com o território. Lá o território daquele povo, lá longe, o território não é onde ela está, é lá longe que está o território. Uma ignorância sacra. Mas todo mundo, não sei aqui na Bahia, mas lá no Sul é chique falar de território. Mas as pessoas não têm noção do que seja. Então, real, isso aqui é um anfiteatro, não é uma coisa qualquer. Por isso que tem uma mesa desse tamanho. Mas eu posso mudar, eu posso fazer uma roda de samba aqui dentro. Vai ficar meio esquisito, porque é tudo cheio de integral, mas não faz mal, a gente bota um tablado, fica meio penso. A gente faz o que a gente quiser aqui dentro, a gente faz um velório. O uso do território é sempre uma intencionalidade. Quem decide é a política sobre o que ele vai ser. Quem decidiu que isso vai ser aqui foi uma administração. Pode ser outra se mudar. Então não há por que acreditar que o território existe como palco ali frio, imutável. Ele será aquilo que a sociedade quiser que ele seja. Essa é a ideia que a gente tem que guardar. As raças, todos os credos, é o espaço da diversidade. Esse é o território. Só que a sociedade cada vez está mais dura e ceifando os usos do território. Já o território como recurso, eu vou falar dele porque o planejamento, lamentavelmente, no Brasil só existe para isso. O território brasileiro sempre é usado como conceito de recurso, até para fazer habitação popular. Não há no Brasil, nem nos partidos políticos mais avançados, a assimilação do que seja o território usado, o espaço banal. É sempre o território como recurso, por causa do enclave da propriedade privada e das características do modo de produção que visa única e exclusivamente a acumulação, portanto, a perpetuação da escassez e da desigualdade. É característica dele. Não me fale em inclusão social. Eu penso um palavrão muito feio quando eu ouço essa besteira que é falar em inclusão no capitalismo. Eu vou mudar o modo de produção e não vou falar em inclusão. Nesse não dá. Nem teoricamente, nem empiricamente. É o território das empresas. É o território do mercado. É o território que vale grana. É o território que vira terreno. Na urbana a gente tem que fazer uma distinção entre terreno, solo, espaço e território. Nós sabemos fazer essa distinção. Só que o território das empresas é sempre terreno e solo a ser vendido, usado, utilizado. O país é um país de analfabetos, as pessoas não estudam. E
ignoram a história do pensamento. Cada qual acha que inventou a pólvora da manhã que acorda. Vamos lá. Tantos são os geólogos. É a geografia em ação. Nós fundamentamos, nós sabemos fazer análises territoriais. E não é só fazer mapa. Mapa é vomitado por computador a partir de comandos de técnicos. O importante é ter a teoria da interpretação do mapa. Se você não tiver conceitos e teorias para interpretar o mapa, você vai dizer que aqui é mais escuro do que lá. Aqui tem 2, aqui tem 4. Isso já era. Você tem que ter uma teoria para explicar por que ali é mais escuro e aqui que é mais claro. Por que aqui as coisas acontecem e aqui não. É isso que o geógrafo precisa aprender a fazer. É triste, né? Essa perversidade. Pegar o município de São Paulo, 2010, tem 4 meses trancada, 24 horas por dia, tendo que fazer uma proposta para o candidato a prefeito de São Paulo. Um privilégio. Quase morri. Não sei o quê. Se você não sabe onde é que as coisas de fato estão acontecendo e aonde você precisa agir deste modo ou daquele modo. Por isso é que eu estou defendendo uma tese dos pactos territoriais e não mais setoriais. Lá onde eu moro, eu quero que tenha tudo. E eu vou brigar politicamente para ter tudo. Uma aluna minha que está fazendo doutorado agora na França, semana passada, ela me mandou o primeiro processo que está sendo aberto na França contra o governo francês pela população de uma das regiões onde o governo não cumpriu as metas regionais que ele prometeu fazer e não fez. Estão entrando com uma ação e o governo vai ter que pagar, fazer o que prometeu. Gravaram, o cara ganhou a eleição, passou o período, ele não fez, perdeu o mandato, estão processando o ex-presidente da República judicialmente. Isso se chama pacto territorial e não mais setorial. Por que não interessa essa porcaria que a esquerda brasileira... Eu tenho colegas que eu amo, mas elas falam, eu participo da força da habitação, do não sei o quê, fiz um manifesto não sei o quê da habitação. Pacto setorial só agrada aos interesses hegemônicos. Se eu tenho uma empresa de habitação, eu só vou circular na habitação. Vai ficar muito mais difícil se eu for na região X e tiver que discutir com o cara da habitação, o cara da alimentação, o cara da saúde, na mesma roda. A gestão setorial facilita os negócios do interesse privado com o gestor público. A gente tem que combater esse negócio. Lá para 2000, eu vou estar morta, mas vocês, muito de vocês, seus filhos, vocês têm que ensinar. Você tem que brigar pelo pacto territorial. Seja geógrafo, cara, puxa a orelha de um rec, dá-lhe umas privadas, para ele aprender direito como é que faz as coisas. Campinas é bonita, tem outros cantos que não tem nada. A outra característica do território é rapidez e lentidão. Os espaços opacos e os espaços luminosos. Vai ficar o conceito. Olha aqui São Paulo, que interessante esse mapa. Como que pode alguém viver isso? É o tempo de percurso que as pessoas precisam para ir ao trabalho. Quanto mais vermelho, é acima de 2 horas. 40% da população nessas faixas vermelhas usam mais de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Ou seja, 4 horas no transporte para ir trabalhar. E na pesquisa OD, 60% da população de São Paulo faz 60 quilômetros a pé por dia para ir trabalhar. Aí todo mundo espanta. Meu Deus, ontem tinha um congestionamento de 500 quilômetros. Eu fui sexta-feira para São Paulo, eu levo 45 minutos para ir da minha casa até a entrada da Marginal. E levei 1 hora e 45 minutos para percorrer 8 quilômetros, que é a entrada da Marginal até a USP. Parado. Você vai fazer o quê? Aí brigam, matam, assaltam, faz arrastão. É um horror. A geografia tem muito o que dizer. Você pode também mostrar o contrário. Só que você vai ter outro mapa. Você vai ter mapa de pontos e não de manchas.
Então, quais são os problemas que a gente tem que enfrentar? Primeiro, entender bem o que é território. E, pelo amor de Deus, se aceitarem que o território sou eu, o território se dá pelo uso. O território não tem uma territorialidade, como quer o Rogério Rasmante. Meu prato preferido. Eu tenho uns pratos preferidos da geografia brasileira. A Fanny é um, o Rogério é outro. E o que dizem de besteira. Já disse. Não há... É que nem você ter um filho e chamar ele de Pedro. Perder tempo, cara. Territorialidade do território, espacialidade do espaço. Pelo amor de Deus. Isso se chama tautologia. É imbecilidade. Perder tempo. Se o espaço é instância e ele é ontológico, ele existe porque eu existo. A minha territorialidade é o meu corpo e o uso que eu faço do que está embaixo de mim. Se eu saio daqui, aquilo ali deixou de ser. Dá para entender? Se fosse territorialidade, eu saindo daqui, ele continuaria como território, porque ele teria uma territorialidade, coisa que ele não tem. Porque quem atribui a territorialidade ao território sou eu. E o uso que eu faço dele com as empresas, com as fábricas, com as coisas. Percebe? Milton Santos. Todo mundo se diz seguidor do homem. Vamos ver, né? Não há territorialidade do território, como não há espacialidade do espaço. Não existem territorialidades. O que existem são usos. O sujeito não se dissocia do território. Ele não está lá no território. O território sou eu aqui. O território usado é uma totalidade em movimento indivisível. Vamos lá. É isso aí. Quem faz o território é o cidadão e o uso. Isso é importante para o planejamento regional. Por isso que o setor não cabe. Lá onde eu estou, eu quero tudo. Eu quero esgoto, eu quero asfalto, eu quero energia. No meu território, lá onde eu uso, eu quero tudo. Portanto, as administrações municipais, estaduais e federais teriam que ser regionais, não estaduais. E os prefeitos, os governadores, os presidentes deviam ter coragem, eu ia dizer outra coisa, para dizer assim, eu assumo o compromisso de cuidar da Zona Norte, que eu vou chamar de território número 1 do meu governo. Lá eu vou pôr isso, porque falta isso. Essa é a minha prioridade. Ou ter a cara de pau de revelar aquilo que ele faz. O compromisso do meu governo é cuidar só do centro da cidade e das zonas de alta renda, que é o que eles fazem. Só que eles não dizem isso. A habitação faz um discurso sem vergonha, mas cuida de liberar terra para as alfavias da vida, os grandes projetos de especulação imobiliária. A gente tem que ficar atento. A geografia devia fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu comecei a construir há 20 anos um monitoramento do território brasileiro. De todos os estados, de todos os municípios. E me divirto. E me entristeço. Vendo esse tipo de coisa. Entenderam aquele gráfico? Quem faz a unidade não é o governo. Aí falam em intersetorialidade. Isso me dá dor de estômago. Não existe. Abacaxi não vira banana. Então a habitação não fala com o cara de obras, nem com o cara... E nós ficamos fazendo textinho. Eu já fiz muito. Ou o cara da água vai e abre uma vala, e vem o cara da telefonia, ele abre outra vala, e vem o cara do setor. O que adianta falar isso? Os setores não propõem a intersetorialidade porque eles respondem a interesses diferentes. O dono da empresa de saneamento não é o dono do loteamento, nem da terra. Eles não vão se sentar junto porque eles são concorrentes. Então, quando o senhor prefeito disser essa besteira, eu mandei calar a boca. Os engenheiros, os arquitetos, os estatísticos, os economistas, que cada um cumpre um papel nessa engenharia interdisciplinar que é o planejamento. Trata-se da concepção de prioridades, tecnicamente testadas, mas a serviço da política. Então, quando fazem a crítica à tecnocracia também, ela é mal fundada.
Se o sujeito quer ser um tecnocrata, o problema dele. Não confundo, discuta a tecnocracia ao discurso, a crítica a uma disciplina. O planejamento é indispensável na vida humana. Se eu não me planejar no dia, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Se a minha família não se planejar, ela não faz. Se a sociedade... Por isso é que é um crime de lesa humanidade. Os governos que não cuidam dos sistemas de planejamento nacional, estadual ou municipal. É indispensável. O planejamento urbano e regional é sempre de interesse público, dado o seu custo e exigências. Eu vou dar um exemplo. Todos pagam pela sua implantação. O problema é que o planejamento regional sempre só tem servido às empresas, especialmente as empresas industriais, que no Brasil, e em São Paulo especialmente, deitaram e rolaram em termos de planejamento regional. E aqui no Nordeste, os novos portos, os novos complexos industriais que vão, PCM, etc, etc, etc. Objetivos do planejamento é o cara viver com saúde, com tranquilidade. Agora, isso não é um projeto técnico. Eu moro num condomínio fechado, mas eu tenho um desgraçado de um vizinho mal educado, para a infelicidade minha, ele é corintiano como eu, onde não havia amigo do nome parar de soltar rojão a qualquer hora do dia ou da noite. Os caras não têm desconfiança, não têm urbanidade, ou seja, não respeitam o vizinho. Em todas as... marido que briga com mulher alta, tá, soltar. Eu não me interesso pela vida das pessoas que estão ao meu lado, elas podem ter a vida que elas quiserem. Agora, publicizar as coisas que fazem, ir carro com